Irmãos, nós vamos continuar a série em Colossenses, a nova vida em Cristo, e vamos entrar numa parte dentro dessa série que trata de diferentes tipos de relacionamentos. Mas antes de explicar essa porção, esse trecho de Colossenses que vai cobrir as próximas 3 mensagens, que apropriadamente vão entrar no mês da família, né? Eu fico feliz que no planejamento foi possível encaixar a exposição desses 3 trechos de Colossenses no mês da família. Portanto, eu falo hoje sobre o relacionamento entre marido e mulher, no próximo domingo sobre pais e filhos e, por último, a relação entre servos e senhores, ou patrão e empregado, vai em termos modernos. E a gente vai falar um pouco sobre trabalho e a relação de trabalho com a família, tá? Então, gostaria que os irmãos orassem para que aprendêssemos juntos essas coisas, para que eu estivesse preparado todas as vezes que fosse falar na igreja e que vocês tivessem os corações também prontos para ouvir a palavra de Deus. Quero então começar lendo Colossenses 3, versos 18 e 19, e depois nós vamos iniciar a exposição desse texto. Colossenses 3, versos 18 e 19 dizem assim: Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Quero começar essa mensagem destacando que nós temos falado da nova vida em Cristo e que isso é uma coisa que envolve todo o nosso relacionamento com o próximo, todo e qualquer relacionamento com o próximo. Eu tenho falado aqui da nova vida em Cristo e eu comecei Colossenses 3, a partir do verso 1, explicando o que acontece quando a nossa vida é transformada, quando nós somos ressurretos com Cristo Jesus. E uma das coisas que tem sido preciosa para mim expor e reforçar é que nova vida em Cristo não é uma vida individual com Deus, mas é uma vida comunitária. O texto que a gente está estudando no capítulo 3 de Colossenses, ele está repleto de mandamentos recíprocos, uns aos outros. Inclusive, nós aprendemos que quanto mais a gente tem de Deus, mais a gente se dedica ao próximo. Diferente do que as pessoas às vezes pensam, que alguém muito religioso, muito fanático se distancia das pessoas. Na fé cristã não é assim. Quanto mais de Deus, mais dedicado você é ao outro. Quanto mais de Deus, mais você se conecta com o outro, de maneira abençoadora. E nos sermões que eu expus nos últimos domingos, eu tratei principalmente de mandamentos mais genéricos que se aplicam à vida comunitária como um todo, e especificamente à vida na igreja. Agora nós vamos focar em 3 mensagens que tratam das implicações da nova vida em Cristo para o relacionamento dentro da família. Dentro da família, tá? Do ambiente do lar. Então, é como se Paulo estivesse mudando aqui da família espiritual para a família física. Né, para a família, no sentido daqueles que ocupam o seu lar. Os 3 relacionamentos familiares do texto maior, vai do versículo 18 de Colossenses 3 até o versículo 1 de Colossenses 4. Trata de 3 relacionamentos: marido e mulher, pais, filhos, senhores e escravos. Os primeiros 2 são muito comuns para nós. O terceiro parece estranho, está ligado a relacionamento da casa. Mas você tem que lembrar que em tempos passados os escravos faziam parte do contingente familiar. Então quando Paulo fala desses 3 relacionamentos, ele está falando de relacionamentos próprios da casa. Escravo também fazia parte da casa. Então como é que marido se relaciona com a sua mulher? Como é que ele se relaciona com seus filhos? Como é que ele se relaciona com seus empregados? Tudo isso é convívio na casa, tá? Então nós vamos falar sobre nova vida em Cristo dentro do lar, e eu quero que a gente atente para isso. Bem, esse texto de Colossenses, ele é uma versão mais resumida de uma passagem mais ampla, que nós lemos um trecho hoje na liturgia, que é Efésios 5, a partir do versículo 22 até o capítulo 6, versículo 9. Então, Efésios é uma carta um pouco maior, então ela trata dos mesmos 3 relacionamentos de maneira mais ampla. Então, nas 3 mensagens seguintes, tanto hoje como nas 2 próximas, eu vou sempre me referir ao texto de Efésios, porque Efésios ajuda a entender Colossenses, tá? E tanto em Efésios quanto em Colossenses, a gente aprende 2 preciosas lições com a estrutura do que Paulo está apresentando. Então presta atenção,
Vou falar da estrutura primeiro, duas preciosas lições. A primeira lição é a seguinte: embora no cristianismo haja igualdade de valor, em Cristo Jesus nós somos todos um, né? Colossenses 3:11, por exemplo, que está na própria carta que nós estamos expondo, fala que nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Quer dizer, em Cristo existe unidade de valor, ninguém é mais importante que ninguém. Ainda que isso seja verdadeiro, a primeira lição é que a Bíblia não rejeita a hierarquia de autoridade. A Bíblia não descarta essa hierarquia de autoridades dentro da ordem social humana. O que eu quero dizer é o seguinte: Paulo se preocupa em dizer quem está sob quem. Tanto é que nos 3 textos que nós vamos trabalhar nesses domingos, Paulo sempre começa com aquele que está sob autoridade e depois ele fala de quem está em autoridade. Tá? Então ele não descarta isso. Eu destaco essa verdade porque às vezes a gente não percebe que valor igual é diferente de hierarquia de autoridade. Não são duas coisas, são diferentes, elas não são idênticas. Deixa eu explicar. Quando eu falo assim que o fato de ter hierarquia de autoridade não implica em diferença de valor, eu e você temos muita dificuldade de ver isso na relação de escravo e senhor. Por quê? O retrato que a gente tem de escravidão é de que os escravos eram tratados como inferiores, sub-humanos. Então, quando a gente for tratar desse texto, eu vou trabalhar essa questão do senhor e do escravo. Mas na relação de pais e filhos, está muito claro para nós de que embora um pai tenha autoridade, embora uma mãe tenha autoridade sobre o seu filho, não significa que ela é mais valiosa ou que ele é mais valioso do que o filho. Na sociedade, até quem não tem Cristo reconhece isso. Agora, por que é importante eu destacar isso? Porque a mesma coisa se aplica àquilo que eu vou dizer hoje do casamento, do homem e da mulher. Quando a gente for falar sobre liderança e submissão, não entenda diferença de valor. Porque assim como pai tem autoridade sobre filho, não significa que pai tem mais valor do que filho. Esse conceito não é bíblico e nem é aceito na maior parte da nossa sociedade. Portanto, a mesma coisa vale para o relacionamento homem e mulher. Isto é, diferenças de funções ou hierarquia de autoridades não significa diferença de valor. Segunda lição, e essa é ainda mais preciosa, que a gente aprende com a estrutura, é a seguinte: é que Paulo enumera uma ordem de prioridades quanto ao relacionamento. Paulo enumera uma ordem de prioridades quanto ao relacionamento. Escuta isso aqui. Primeiro ele trata de casamento, depois de filhos, depois de trabalho. E a ordem é exatamente essa em importância. Por que eu tenho que destacar isso? Porque a maioria de nós sabe que é muito ruim quando o trabalho toma o lugar da família. A gente ouve isso sempre. Mas me parece mais imperceptível entender que relação com a sua mulher, com o seu marido, está acima da relação com os seus filhos. Por que isso me parece mais imperceptível? Porque a gente ouve até no meio cristão a ideia de que nós temos uma ligação com os filhos que é singular, especial e profunda. Uma vez eu estava lá no Mackenzie, onde minhas crianças estudam lá em São Paulo, e eu conversando com um pai cristão, ele falava assim para mim: sabe, Heber, eu falo para minha esposa, meu relacionamento com ela é ótimo, mas a relação que eu tenho com os meus filhos é uma coisa assim, não dá nem para explicar, não tenho nem palavras. O que ele queria dizer é que é muito profunda. E ela é maior, e ela é mais sublime. Eu conheci um pastor que palestrava dizendo que a relação que pais têm com filhos, ela é indelével. Tanto é que existe ex-marido, mas não tem ex-filho. Com isso ele queria dizer, essa relação ninguém apaga, portanto ela é mais duradoura, mais profunda. E eu quero ir na contramão agora, e dizer que isso é errôneo. Biblicamente isso é errôneo. Nós temos que aprender com a estrutura que Paulo nos ensina, que há uma relação entre homem e mulher que a Bíblia chama de aliança, e essa é muito profunda nas Escrituras. Tanto é que Deus escolhe o casamento para ser a analogia mais preciosa para tratar da relação de Deus com o seu povo. Várias vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus falou do seu relacionamento com o seu povo, ilustrando em linguagem de casamento, de relacionamento entre homem e mulher.
Provérbios, por exemplo, fala que há algumas coisas nesta vida que eu não entendo. Uma delas é o caminho de um homem com uma donzela. Quando ele fala que ele não entende, significa que é misterioso. Interessante, Paulo pega a ideia de mistério para dizer, pois esse mistério do casamento ilustra um mistério muito maior. Em Efésios 5 ele fala de Cristo com a igreja. Portanto, o casamento sempre foi visto na Bíblia como sendo intentado para apontar para o relacionamento entre Cristo e a igreja. Tanto é que a Bíblia começa com um casamento e termina com um casamento. Não é? Gênesis 2 tem um casamento e Apocalipse 21 e 22 é um casamento entre Cristo e a sua igreja. E isso precisa ser entendido como sendo valioso. Deus, portanto, está mostrando para a gente que casamento é valioso porque ele representa o mais sublime relacionamento. E de forma singular, de forma riquíssima. Portanto, eu gostaria que a gente focasse nisso e entendesse que Paulo trata os relacionamentos na ordem que trata, por uma razão de ensinar-nos prioridades. E nós precisamos aprender sobre essas prioridades. O nosso texto, portanto, ele retrata duas coisas. Nós trata do privilégio e das responsabilidades, não é? E eu vou tratar dessas responsabilidades, mas antes de tratar das responsabilidades próprias do casamento, eu quero mostrar o modelo, qual é o modelo de casamento e de onde vem o poder para um casamento cristão, para depois a gente falar das responsabilidades de esposa e marido. Então eu vou começar falando do poder e do modelo de Cristo. Deixa eu explicar por que eu vou falar do poder e do modelo de Cristo. Se eu só ler esses dois versos e tirá-los do resto de Colossenses, vai dizer assim, hoje o pastor vai bater nas mulheres, porque ele vai falar de submissão e toda vez que mexe nessa área eu tenho dor de cabeça. É muito difícil. Por quê? Nós estamos acostumados a tratar de mandamentos na Bíblia como sendo algo que a gente faz assim, ó, e consegue. Como se fosse resultado do nosso esforço. Não é. Se você sacar esses dois versos de Colossenses, você vai ter essa impressão. Mas Colossenses é uma carta. E uma carta que é amarrada do início ao fim. Portanto, a gente precisa entender a relação de alguns mandamentos com o resto da carta. E qual é a relação desses mandamentos com o resto da carta? Pois bem, a primeira coisa que a gente precisa enxergar é que o verso 18 vem depois do 17. Aí você vai dizer, óbvio, pastor, depois do 17 vem 18. Eu sei, mas a gente não lê desse jeito quando a gente está lendo a Bíblia. Tem aqueles subtítulos que parece que cortam, nova sessão. Sua cabeça apaga o que vem antes e começa a nova sessão. Não pode? O que ele disse no verso 17? Olha para o verso 17. Olha lá. No 3,17 ele fala assim. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então ele está falando sobre fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Então, o que é esse tudo? Tudo é muito abrangente. Quando a gente fala tudo, às vezes a gente não especifica. Você já viu assim, quando a gente está conversando com alguém e fala assim, o que é Deus para você? Deus é tudo, mas ele não sabe dizer nada, é só tudo. Mas tudo é muito grande, fala alguma coisa. Tudo o quê? Aí Paulo vai explicar. Por exemplo, marido se porta assim com mulher. Mulher se porta assim com marido. Pais se portam assim com filhos. Filhos se portam assim com pais. Pois os seus senhores se portam assim com os escravos. E os escravos com os seus senhores. Ele está dando exemplo do que é tudo em Jesus. Entendeu? Os próximos 3 textos que nós vamos trabalhar são um desdobramento do que é fazer tudo em nome de Jesus. Fazer tudo em nome de Jesus, como assim? Ele vai dar exemplos. Ele vai explicar o que é fazer tudo em nome de Jesus. Então, o nome de Jesus significa fazer como Jesus faria, segundo as normas de Jesus, tendo a Ele como parâmetro, como modelo. Portanto, o texto que nós vamos explorar hoje vai mostrar que Cristo é o modelo, tanto para o marido quanto para a esposa. E eu quero falar primeiro de modelo, para depois prosseguir. E atenção, eu falei que ele é o modelo tanto para o marido quanto para a esposa. Por quê? Nós estamos acostumados a ouvir mensagens em Efésios que fala que o marido reflete o amor de Cristo pela igreja e a esposa reflete a submissão da igreja a Cristo. O que é verdade, mas Colossenses está trabalhando sob uma outra ótica. E ele amarra tudo com Cristo. Por quê? Porque Cristo é modelo não só da atitude do marido para com a esposa, mas da esposa para com o marido. Porque Jesus não foi só exemplo de amor sacrificial, ele também foi exemplo de submissão voluntária.
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. E foi obediente até a morte. Esse texto de Filipenses 2 é um texto no qual Paulo pega a pessoa de Cristo, a atitude subserviente de Cristo, para dizer, vocês deveriam ser assim em relação a Deus. E em relação uns aos outros, porque ele está tratando do relacionamento uns para com os outros no começo de Filipenses 2. E depois ele fala assim, seja como Cristo, o qual se submeteu ao senhorio do seu Pai. Portanto, Cristo Jesus não é modelo apenas para os maridos, mas é modelo também para as mulheres. E atenção, tanto mulheres quando fazem o que é próprio de mulher, quanto homens quando fazem o que é próprio de homem, refletem a Cristo Jesus. Isso aqui é bonito acerca de um casamento. Na relação entre masculino e feminino, tanto o masculino quanto o feminino refletem glórias do Senhor. E é isso que diz respeito a fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Só que Jesus não é só modelo. Se Jesus fosse só modelo, nós estávamos na água, como diz a expressão popular. Fritos. Por quê? Porque não adianta eu chegar para você e dar uma lição de moral e dizer assim, então, em seus passos, o que faria Jesus? Você já ouviu essa pergunta várias vezes. Ela não ajuda se ela vem desacompanhada. Porque você se sente angustiado, porque muitas vezes você não agiu igual a Jesus. Na hora que o sangue ferveu, você não agiu igual a Jesus. Na hora que você perdeu a paciência, na hora que você cedeu ao pecado, na hora que a tentação bateu forte, você não agiu igual a Jesus. Então é bonito falar, mas é difícil fazer. Cristianismo não é uma religião só de Jesus como modelo. Atenção. O cristianismo diz respeito ao poder que Cristo opera em nós, possibilitando-nos a andar como Ele andou. Portanto, Cristo não é só nosso modelo, Ele é o nosso poder para uma nova vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso texto explica isso. Lembra que eu falei que a gente não pode tirar os 2 versos fora da carta? A carta está expondo a nova vida em Cristo. Por isso que eu chamei essa série de Nova Vida em Cristo. A partir do versículo 1 de capítulo 3, Paulo fala assim, se fostes ressuscitados com Cristo, andem assim. Aí ele vai dar vários exemplos. Então, se você e eu temos a vida do Cristo ressurreto em nós, você tem poder sobrenatural para andar desse jeito. Portanto, é o fato de nós estarmos unidos ao Cristo exaltado que nos permite ter um casamento cristão. E aqui que eu quero que você entenda por que eu chamei esse sermão, essa mensagem de casamento cristão. Porque o casamento cristão tem muita diferença com outros princípios morais e éticos para a família. Por exemplo, eu sei que se você ler bons livros de filósofos, eticistas, psicólogos, você vai encontrar alguns princípios morais interessantes. Só que o cristianismo propõe uma moral, uma postura ética que se difere das demais em pelo menos 3 coisas. Presta atenção. O propósito é a glória de Deus. O padrão é Jesus Cristo. E o poder é o Espírito Santo em nós. Propósito, padrão, poder. Mas eu quero ressaltar esse terceiro, porque esse terceiro faz muita diferença. Sabe por quê? Todos os outros sistemas éticos são como carros sem motor. Muito bonito, mas não anda. Muito bonito, mas não funciona. Carros sem motor. O que eu quero dizer é que Deus não só nos dá ordens para seguir. Você não vem aqui para aprender como andar de maneira correta. E se você pensa que igreja é o lugar em que os seus filhos aprendem princípios bons para uma vida correta, também você perdeu o que o cristianismo tem de mais importante. Você está aqui porque você carece de motor para o seu carro. Senão não anda. Senão não anda. Você e eu precisamos de poder para que os princípios de Deus sejam cumpridos. Então presta atenção. Quando Deus te traz para Ele, não só crava os princípios dEle no seu coração, Ele infunde o poder de Deus para que você viva os relacionamentos de forma agradável a Ele. Por isso que eu quero falar de um casamento cristão. Casamento cristão não é aquele no qual todo mundo age certinho.
É aquele no qual todo mundo é capacitado a andar de maneira honrosa a Cristo Jesus. Em que o poder e o modelo de Cristo estão à nossa frente. E por que eu estou dizendo isso? Eu quero que a gente tenha um conceito de casamento muito diferente daquilo que é apresentado aí fora. Nós somos tão acostumados a falar que casamento é assim um encaixe perfeito, não é? Eu achei a tampa da minha panela, minha alma gêmea. E expressões desse tipo que dão a impressão de que casamento é o encontro de duas pessoas feitas uma para o outro. Não! Na Bíblia não é isso. Casamento não é junção de compatíveis, é união de pecadores muito diferentes. A começar do fato que um é masculino e o outro é feminino. Já tem cabeça diferente, já pensam diferente, raciocinam diferente. E é junção de dois diferentes sendo moldados segundo o modelo de Cristo Jesus. Portanto, o casamento não é achar a tampa da minha panela. Casamento é pegar duas pessoas muito diferentes, mas pautadas pelo modelo de Cristo e trabalhadas pelo poder de Cristo, para que alcancem amor e felicidade juntos. E presta atenção, para que alcancem amor e felicidade juntos. Sabe por que é importante eu falar disso? Porque tem muita gente que acha que casamento é uma escolha entre ser feliz ou abnegar-se, né? Eu abro mão ou eu procuro a minha felicidade. Inclusive tem muita gente que vai atrás de um relacionamento por um ou por outro. No casamento cristão não é um ou outro, é um e o outro. Por quê? Porque felicidade mútua se encontra mediante submissão mútua. Felicidade mútua se encontra mediante serviço mútuo. É por isso que Paulo não dá ordem só para a esposa, dá ordem para o marido também. Não dá ordem só para o filho, dá ordem para o pai também. Não dá ordem só para o escravo, dá ordem para o senhor também. Porque todos os relacionamentos dos quais nós vamos tratar falam de felicidade que vem por causa da abnegação e do sacrifício mútuo. Então eu quero falar no restante desse nosso tempo sobre o que Deus pede da esposa e depois o que pede do marido. Mas atenção, tenha em mente a ideia do modelo e do poder de Cristo. É isso que possibilita esposa fazer o que lhe convém e marido fazer o que lhe convém. Então vamos lá, verso 18, uma palavra para as esposas, em que Paulo fala assim, repetindo o versículo 18, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. A submissão ou sujeição a maridos é um assunto que sempre é espinhoso. Mas eu acho que ele não é tão espinhoso por conta de compreensão. Ele é mais espinhoso porque é difícil de engolir, eu costumo dizer. É um problema mais de aceitação do que de compreensão. Inclusive tem muita gente que critica a relevância dessas afirmações de Paulo. Tem gente que acha que Paulo está sendo aqui extremamente machista, está refletindo a sua cultura, e nós não podemos pegar mandamentos culturais e transportar para nosso contexto. O que eu acho sempre curioso nesses argumentos é que todo mundo diz que o versículo 18 é cultural, mas ninguém diz que o 19 é cultural. Maridos, amem as suas esposas. Maridos, fiquem tranquilos, isso é da cultura de Paulo, não combina, não tem nada a ver, esquece isso. Ninguém fala assim. Só o 18 que é ruim. O 19 todo mundo quer. Por quê? Porque, na verdade, Paulo está tratando de coisas que não são necessariamente de acordo com a cultura dele. Preste atenção. Primeira coisa que a gente percebe nisso é que Paulo e o cristianismo como um todo sempre elevaram o status social da mulher do século I. Por exemplo, na cultura judaica, ser mulher era ser inferior. Por quê? Porque havia um desprezo para com a mulher, muitas vezes no facilitar do divórcio. Isso em regras rabínicas a gente pode perceber. E também nas orações, e tinha uma oração que era comum naqueles tempos, em que homens às vezes oravam assim: Deus, eu te agradeço por não ter nascido mulher. Pasmem. Isso são os judeus. Se for para os gentios é pior ainda. Porque as mulheres eram tratadas como completamente subservientes, quase sub-humanas, sem capacidade de inteligência, liderança, criatividade. Isso entre gregos, romanos e qualquer outro povo. Portanto, quando Jesus Cristo aparece em cena, conversando com mulher samaritana, aparecendo em primeiro lugar para uma mulher quando ele ressurgiu dentre os mortos, era para todo mundo ler e ficar assim, ó.
porque não é normal. Então não pense que o cristianismo está refletindo aspectos negativos da cultura. Pelo contrário, o evangelho sempre transforma a cultura. Ele fere a cultura naquilo que ela é idólatra. E ele corrige padrões culturais. Portanto, o que Paulo vai falar sobre casamento, o evangelho de Jesus Cristo sobre casamento, vai corrigir aspectos da cultura pecaminosa, tanto entre judeus quanto entre gentios. Quando a gente fala de submissão, eu já disse, nós não podemos ter em mente a ideia de que significa inferioridade. A escritura é clara, nós lemos em Colossenses, mas há outros versos, como de Gálatas 3:28, que fala que mulher ocupa a mesma posição que homem, portanto não deve haver distinção. E também não significa obediência absoluta, porque a escritura é muito clara em dizer que Deus é o único a quem nós devemos obediência plena e absoluta. É claro que muitas vezes mulheres devem desobedecer seus maridos quando o que eles pedem é contrário à vontade de Deus. Tendo dito isso, porém, eu tenho que perguntar o que significa ser submissa? E aqui eu quero falar que Paulo está tratando, eu acho que ele não está tratando primordialmente de função, embora o aspecto de função esteja presente aqui. A Bíblia em vários lugares ensina que homem e mulher têm funções diferentes. O homem é chamado de líder em vários lugares, de cabeça, o texto de Efésios fala isso, outros textos falam disso. O de Gênesis, que é a base de casamento, apresenta isso muito claramente. E textos do Novo Testamento usam o de Gênesis para mostrar que o homem tem posição de liderança e que a mulher tem posição de auxiliadora. Sua função não é submissa, submissa não é função, é postura. Presta atenção, função é liderança, auxiliadora. E ambas as funções são usadas por Deus como virtudes dele. Deus se chama de nosso cabeça, nosso líder, assim como ele se chama de o auxílio de Israel. Porque ambas as funções refletem glórias do Senhor. Mas eu creio que o texto não esteja tratando primordialmente de função. Ele está tratando de postura. Assim como o homem é líder, amar não é função, amar é postura. Tá? E submissão também não é função, é postura. Portanto, eu creio que Paulo deva estar mexendo em duas áreas fracas, uma para cada partido, uma para cada uma das partes. Desde o início do pecado, o texto de Gênesis 3 fala que o seu desejo seria para o seu marido e ele te dominará. Está lá em Gênesis 3,16. E muitos intérpretes pegam essa frase, o teu desejo será para o teu marido, para dizer que desde que houve pecado, surgiu no relacionamento entre homem e mulher, desejos desordenados. Isto é, desejos sem controle, fora de eixo. Portanto, quando Paulo está falando sobre submissão, ele está mexendo numa área que ele sabe que é difícil para mulheres. Porque a submissão que a Escritura exige é uma submissão servil. Isto é, de quem está pronta a viver pelo seu marido. Mas não pense que isso é algo próprio só da esposa. Há um sentido em que maridos também se sujeitam às suas esposas. Lá em Efésios 5, o texto que a gente leu, o versículo 21, fala assim, olha lá o verso 21, está impresso na ordem de culto. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A ideia é de que no temor de Cristo, nós nos colocamos sobre os outros para servi-los. Jesus não fez isso com os apóstolos, quando ele lavou os pés dos apóstolos. Ele fala, eu sou mestre, é verdade, mas eu vim para servir. Aquele que é o Rei dos Reis também se colocou sob os apóstolos para servi-los. Então, serviço, sujeição é algo que, num certo sentido, é presente em ambos, tanto em homem quanto em mulher, de maneira diferente, é verdade, mas submissão voluntária para servir é uma realidade presente tanto em homens quanto em mulheres. Só que eu acho que Paulo destaca aqui para as mulheres, primeiro porque é uma grande dificuldade para elas, e segundo porque elas são as melhores mestras dos homens sobre isso. Muito interessante que Deus tenha escolhido a mulher para ser a mestra dos seus maridos em como se sujeitarem, submeterem para serviço. Isto é, como viverem em prol de outros.
E aqui vem um chamado bonito, e não angustiante, como a gente está acostumado a falar quando nós falamos de submissão. O chamado é ensinar como é que se vive em prol de outros. Deus está chamando mulheres primordialmente, não somente, primordialmente, para ensinarem seus maridos a fazer isso. Agora vamos virar a página, vamos falar dos maridos. O texto fala, maridos, olha lá, os homens, maridos, ame cada uma a sua mulher e não a tratem com amargura. Aqui vem, eu quero falar da mesma coisa, da mesma ótica em relação aos maridos. Amar a esposa não é papel, não é função, é postura. Ah, mas significa que a mulher não deve amar o marido? Claro que não. Tanto é que não é verdade que isso só vale para o homem e não para a mulher, que Tito capítulo 2, verso 4 fala que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas como amar os seus maridos. Está lá, explícito nas escrituras. Estou dizendo isso porque eu já ouvi gente dizendo assim, pastor, acho que eu sei porque que Paulo não falou para a mulher amar o marido. É porque a mulher já tem facilidade, ela ama mesmo, ela se entrega, e os homens não. Errado. Esse conceito é muito romântico. Amar não é só se derreter, não é ficar emocionalmente extasiado. Mulheres são melhores nisso, é verdade. Mas não é verdade que mulheres amam naturalmente e homens não sabem amar nunca. Isso seria ir contrariamente a tudo que a Bíblia fala sobre o nosso pecado e a maneira como nós somos egocêntricos. Então por que Paulo fala de amor? Porque amor é tanto a maior dificuldade dos homens, quanto é o papel que eles deveriam assumir como mestres às suas esposas. Mesma coisa que eu disse do outro mandamento. Presta atenção. Por que é a nossa dificuldade? Porque o amor do qual a Escritura trata aqui não tem a ver só com dar flores, nem levá-la no cinema, nem levá-la para o jantar. Isso é bom, porque você gosta de filme, você gosta de comer, e dar flor agrada, né? Isso é fácil. Você pode fazer isso não é ruim. Mas não é isso que está tratando. O amor do qual o texto destaca é um amor que mata. É um amor que entrega a própria vida. Lembra que amor na Bíblia não é um sentimento. Não é igual você fala assim, levantei de manhã com o pé esquerdo. Ah, eu não estou muito bem. Ah, não sei, eu não estou legal hoje. A gente fala assim de sentimentos como sendo fluidos, que vêm e vão. Suscetíveis a mudanças repentinas. Amor não é isso. Na Bíblia, amor sempre é dádiva, e a maior dádiva é da sua própria vida. Por isso que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Amor na Bíblia sempre é dádiva, e a maior dádiva é a sua própria vida. Por isso que fala em texto de Efésios que maridos amam as mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Qual é a grande dificuldade dos maridos? Morrer para si, a fim de se entregarem para sua amada. Essa é a nossa grande dificuldade. Paulo está pegando no nosso pé. E está batendo onde é que dói. Mas por quê? Nós somos chamados a ensinar nossas esposas o que significa morrer por outro. Eu gosto da maneira como o Jay Adams combina essas duas coisas. Ele fala assim, mulheres, vocês estão preparadas a viverem pelos seus maridos? E a resposta deve ser sim. Embora a gente saiba que na prática às vezes é não. E aí para os maridos ele pergunta, maridos, vocês estão dispostos a morrer pelas suas esposas? E aqui não é morte só física, também, mas não é só física. É fazer algo parecido com aquilo que Paulo fala quando ele diz que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele morreu para os seus desejos, para os seus planos, para os seus passeios, para a noite em que ele curte os seus amigos, em que ele faz as coisas que ele gosta e ela não está nos planos. Ele morre para isso, ele tem que morrer para isso. Essa é a sua grande dificuldade e esse deveria ser o seu grande chamado para ensinar a sua esposa. Como é que Cristo se entrega e morre pela sua amada igreja. Portanto, eu quero que vocês entendam o seguinte. Não é, deixa eu repetir e eu vou concluir com isso. Não é que esposas precisam se sujeitar e maridos nunca. Eu tentei mostrar que tanto no texto de Efésios, mas até no texto aqui de Colossenses, nós servimos uns aos outros. Os mandamentos sempre são recíprocos.
Há uma certa sujeição em que o homem se coloca para servir a sua esposa. Mas a mulher tanto tem dificuldades, mas deve ser mestra nessa vida em prol do seu amado. Ela deve ensinar o seu marido como é que se faz isso. E a mesma coisa para o marido. Não é que esposas não têm que amar, só maridos têm que amar. Mas que maridos, quando amam, tanto lutam contra a sua maior dificuldade de não amarem a si mesmos, em primeiro lugar, quanto serem mestres das suas esposas no amor que se entrega e morre por outra. Portanto, eu queria que vocês entendessem que casamento é uma aula mútua. Esposas ensinam coisas aos seus maridos, maridos ensinam coisas às suas esposas. E eu quero terminar dizendo que se é uma aula mútua, então nós, casados, tínhamos que ter a coragem de fazer uma coisa que é muito dolorida, que é de ter aquelas conversinhas em que a gente mexe na ferida. Aquela que você fala assim, sabe, no sábado? Sabe quando aconteceu aquilo assim? Não foi legal. A gente não gosta de mexer nisso, porque isso parece que desencadeia uma série de coisas ruins. Então o que a gente faz, costumeiramente a gente coloca panos quentes. Coloca panos quentes, é o que a gente mais faz. A gente prefere não tocar no assunto, porque tocar no assunto dói, é desagradável, vai suscitar tantos fantasmas, a gente diz. Então a gente prefere não mexer, ainda mais no casamento. No casamento assim, a coisa é tão grudada que se você mexe um pouco, rasga, não é? Se mexer um pouco no papel colado, rasga, então você nem mexe. Mas nós pecamos nisso, porque a gente se esqueceu de que a principal razão pela qual você foi dada a outro, é a santificação dele ou dela. Cristo amou a igreja e se entregou por ela para quê? Para santificá-la, para torná-la sem ruga, sem mácula, perfeita para o dia final. Casamento é um dos mais belos instrumentos para a nossa santificação. E se a gente não tem aprendido a cutucar onde dói e a crescer juntos, nosso casamento está aquém do que deve estar. E eu queria chamar vocês a buscarem o poder de Cristo e a Cristo como modelo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, há tantos desafios no casamento. Nós sabemos disso. Nossa oração é que o Senhor nos ajude a trabalhar esses desafios, não com nossa própria força, mas com o poder que vem de Cristo. Que a Tua palavra seja mais compreendida por nós, de tal forma que nós usemos os princípios da palavra que habita ricamente em nós, para nos nortear nas nossas posturas. Senhor, ensina-nos a sermos servos uns dos outros. Ensina-nos a amar uns aos outros. Ajuda as minhas irmãs a serem mestras de submissão. Ajuda os meus irmãos a serem mestres de amor sacrificial. Que juntos nós cresçamos rumo à perfeita estatura da varonilidade de Cristo. Abençoa, Senhor, a nossa igreja. Abençoa os casamentos desta igreja, para que elas sejam a base de uma igreja forte. E que famílias se entendam fortes quando o marido e a mulher se amam devidamente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.